que você precisa saber para começar a gravar o seu primeiro podcast. É isso mesmo. Hoje eu vou te falar se você realmente precisa ter um microfone condensador como esse, profissional, ou se você precisa de um microfone de mão ou até mesmo um microfone direcional. E que tal se você já pensou também em um microfone lapela para gravar o seu podcast? Bom, talvez você esteja se perguntando se você precisa de uma placa de áudio para fazer isso tudo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar muita coisa mesmo sobre o que você precisa para fazer o seu primeiro podcast. Quer aprender? Então vem comigo! Ei, eu já fiz uma intro super top falando tudo que você vai aprender nesse vídeo hoje. Então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like e marca ali o sininho das notificações para você receber sempre esse conteúdo. E pode ter certeza que eu sempre estou fazendo os melhores conteúdos para você que está aqui comigo. Olha só, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu estou gravando só falando sobre podcast. Desde o que você precisa de equipamento no começo, de software, de recursos, até o momento em que você já gravou e vai postar o seu podcast e distribuir em diversas plataformas. Também vou te mostrar uma forma super fácil de você distribuir os seus podcasts em diversas plataformas ao mesmo tempo. Vou te mostrar também como monetizar. Então já se inscreve, ativa o sininho e acompanha essa série que está começando hoje e vamos falar quais são os principais equipamentos que você precisa para começar. A primeira dúvida que surge na cabeça das pessoas que vão gravar o seu primeiro podcast, inclusive é uma pergunta que me fazem todos os dias: Glauco, o que eu preciso para começar o meu podcast em termos de equipamentos? Você já sabe que o podcast é um conteúdo por áudio. Então, se é um conteúdo por áudio, nada mais justo do que ter um equipamento que vai te proporcionar um áudio de qualidade. Então, a maioria das pessoas já se depararam com este modelo de microfone, que é um microfone condensador, geralmente muito utilizado nos estúdios para gravação de voz. E por que que as pessoas recomendam esses tipos de microfones? Primeira coisa, porque é um microfone que tem uma cápsula, né, muito sensível. Isso significa que ele vai captar o brilho da voz, vai captar a voz de forma muito mais adequada que outros modelos de microfones, tá? Mas aí você me pergunta, eu preciso de um microfone desse para começar o meu podcast? Eu não posso gravar com outro tipo de microfone ou gravar diretamente com o meu celular? Sim, você pode gravar com os recursos que você tem. Nesse vídeo eu vou te apresentar as características de cada um desses microfones, caso você queira optar por algum deles, e se você não quiser comprar ou fazer um investimento, eu vou falar nesse vídeo também como você consegue extrair uma melhor qualidade do seu áudio utilizando apenas o seu celular com um aplicativo que vai melhorar demais a qualidade do seu áudio, tá? Então segura aí que daqui a pouco eu já falo. Então olha só, o microfone condensador, ele tem sido os queridinhos aí dos autores de podcast. Por quê? Porque realmente ele tem um áudio muito clean, né? Um áudio muito limpo, um som brilhante, um som muito agradável. Realmente acontece isso, por isso é muito utilizado nos estúdios. Só que ele tem uma captação muito alta, então dependendo do lugar que você for gravar, é importante que tenha muito silêncio, senão ele vai captar muito ruído do ambiente. Existem dois tipos de microfones condensadores. Um deles é com essa conexãozinha aqui que vocês estão vendo, que é um cabo XLR. Isso significa que esse modelo de microfone condensador com cabo XLR, você vai precisar de uma placa de áudio, tá? Para conectar ele ao seu computador. E esta placa de áudio, ela tem que ter uma alimentação que a gente chama de Phantom Power. É uma alimentação de 48 volts. Ou seja, os microfones condensadores XLR só ligam, só vão funcionar se tiver essa alimentação. Então, nessa minha placa de áudio aqui, que é uma M-Audio, eu tenho a alimentação Phantom Power. Inclusive, ó, é aqui atrás o botãozinho para ligar ele, tá? Então conectei o microfone à placa de áudio
e na minha placa de áudio tem uma conexão USB que eu vou conectar no meu computador. Mas aí tem pessoas que pensam assim, eu preciso dos dois, eu quero gravar meus podcasts de forma portátil, eu tô numa viagem, quero fazer gravação, eu preciso levar esses dois. Não, você pode optar pelos microfones condensadores, que eles já dispensam a conexão XLR e eles têm conexão USB. Então é isso mesmo, você vai conectar o seu microfone diretamente com o cabo USB no seu computador, e o próprio microfone internamente ele já tem um sistema de placa de áudio com a sua própria alimentação. Também vai dar certo, você vai ter um áudio super bacana com esse tipo de microfone condensador. Mas Glauco, posso utilizar microfone de mão? Pode sim, inclusive eu já vi muitos podcasts de famosos que utilizam microfone de mão. Qual a grande vantagem de fazer podcast com microfone de mão? Se você for gravar num ambiente, um podcast com várias pessoas, o condensador não é interessante. Por quê? Porque como ele tem uma acessibilidade muito grande, ele vai captar os sons do ambiente, então vai ficar muito ruidoso. Quando você utiliza um microfone de mão, a captação dele só acontece quando ele está próximo à boca. Então, num ambiente onde tem muitas pessoas, é interessante gravar podcasts com esse tipo de microfone. Nesse caso aqui também, para você conectar ele ao seu computador ou ao seu celular, você vai ter que ter uma placa de áudio. Ele tem a conexãozinha aqui XLR, tá? E temos também os microfones direcionais, que são utilizados aí para câmeras digitais, para fazer captação de áudio. Você pode também conectá-lo ao seu computador. Uma outra coisa também, um outro tipo de microfone que as pessoas utilizam muito, inclusive eu estou utilizando nesse vídeo, que é um microfone lapela, tá? A grande vantagem do microfone lapela é que ele consegue ficar próximo da fonte sonora. Eu costumo dizer, não adianta você ter o melhor microfone do mundo se ele está muito distante da fonte sonora. Até a fonte sonora chegar no microfone, ele já captou muito ruído do ambiente. Então, é melhor que você tenha um microfone bem posicionado do que ter o melhor microfone do mundo. Então, essa é uma das grandes vantagens do microfone lapela, porque ele se posiciona próximo à fonte sonora. Só que também é um estilo de microfone omnidirecional, que capta por todos os lados. Então é importante que você esteja num ambiente silencioso. Inclusive eu tenho outro modelo aqui, que é um Boya, é um modelo mais barato. Inclusive eu tenho um review desses dois microfones. Aqui eu estou usando um Sony SM CS3, que também é muito utilizado pelos produtores de conteúdo. E aqui eu tenho um Boya, que é uma versão mais barata de um microfone lapela. Vou deixar aqui na descrição um review desses dois microfones para vocês, tá bom? Então olha só, pessoal, já apresentei para vocês vários modelos de microfone, falei sobre as características de cada um deles e qual deles você pode utilizar para cada tipo de aplicação. Mas aí você me pergunta, Glauco, eu não tenho recurso para investir, eu tenho somente o meu celular e eu quero fazer o meu podcast. Tem como? Tem sim, e agora eu vou te dar a dica, que é a dica mais incrível para você gravar o seu podcast sem gastar R$1 e extraindo a melhor qualidade possível do seu celular que você tem aí em casa. Então, bora lá. Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o celular, isso mesmo, ele tem um bom microfone. A maioria dos celulares possuem bons microfones. Ah, Glauco, mas por que quando eu vou gravar o meu vídeo o áudio não fica tão legal quanto se eu estivesse utilizando um microfone lapela? Presta atenção comigo, a maioria das pessoas que gravam vídeos geralmente posicionam um celular um pouquinho mais distante, né, para fazer o enquadramento da pessoa. E o que acontece quando você faz isso? O microfone do celular, ele está aqui na parte de baixo. Por que ele está localizado aqui? Toda a estrutura do celular foi criada e desenhada para que o áudio ficasse muito bom quando você estivesse falando ao telefone. Então observa, a minha fonte sonora está jogando o áudio para frente e está bem próximo aqui do microfone. Qual é a vantagem disso? Porque o ar que sai da minha boca, ele não entra diretamente no microfone. Vocês já viram aquele efeito que dá quando você fala muito próximo do microfone, que é o efeito puff, né? Puff, puff, puff.
Esse efeito acontece porque a cápsula do microfone é muito sensível e quando entra ar, essa cápsula balança muito. Então é por isso que muitas vezes você encontra em alguns microfones, né, inclusive microfones de estúdio, aquelas espumas, né, que protegem, que são espumas anti-puff para evitar esse tipo de ruído, esse tipo de barulho. Então é exatamente por isso que o microfone do celular é posicionado na parte de baixo e você fala para frente para o ar não entrar no microfone. Porém, a sua voz, a fonte sonora está próxima do microfone, então o áudio vai ficar muito bom durante uma ligação. Quando você está gravando vídeo, o seu celular está aqui mais à frente. Agora imagine se você estiver numa rua, imagine eu estou gravando aqui meu vídeo e a rua está do meu lado aqui. Todo o ruído que está acontecendo na rua vai entrar diretamente no meu microfone do celular e vai competir com a minha própria voz, então eu não vou ter uma qualidade de áudio muito boa. Então a indicação é que para fazer uma gravação de vídeo você utilize um microfone lapela, porque você pode fazer o enquadramento que você quiser, colocar o celular 2 metros, 3 metros de distância e você vai continuar com áudio muito bom, porque o lapela vai estar próximo de você. Agora a dica para gravar o seu podcast só com o seu celular. Existe um aplicativo, tem um curso super completo mostrando como utiliza esse aplicativo. Eu vou deixar aqui o link logo abaixo para você. E o nome desse aplicativo é Dolby On. É um aplicativo em que você consegue gravar vídeo e consegue gravar áudio. E assim que você finaliza a gravação, ele faz todo um processamento do seu áudio. Então ele vai colocar compressor, ele vai fazer uma equalização. Caso você queira inserir um reverb, você pode reduzir o ruído do seu áudio também. Então ele faz tudo isso de forma automática. Caso você queira fazer alguns ajustes, você ainda pode fazer esses ajustes. Ele vai melhorar demais o áudio gravado pelo celular. Qual é a dica que eu dou? Instala o aplicativo, aprende a usá-lo e aí quando você for gravar, ao invés de você gravar como se fosse gravar um vídeo ou até mesmo gravar com a voz aqui direto para o microfone, eu te oriento a gravar o seu podcast como se estivesse falando ao celular. Então você vai ter a melhor posição do seu microfone, juntamente com o aplicativo que vai te dar mais ganho, vai te dar compressão, vai fazer todo um processamento no seu áudio e no final você vai ter um super áudio muito bacana para usar nos seus podcasts. Viu que dica incrível? Então, ó, só por essa dica, tenho certeza que já vale a inscrição aqui no meu canal. Vale também você ativar o sininho para acompanhar todos os detalhes dessa série em que eu vou falar e vou aprofundar sobre a gravação do seu podcast. Pode ter certeza que ao final dessa série você vai estar fazendo super podcasts muito profissionais. Afinal, eu também trabalho com áudio, né? Eu comecei no digital trabalhando com áudio. Então, olha, eu tenho vários microfones, trabalho com música há muito tempo, então vou trazer aqui para vocês as melhores práticas e as melhores formas de você conseguir extrair a melhor qualidade com aquele equipamento que você tem. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de passar no meu canal para conferir todos os vídeos, muitas dicas bacanas. Fica com Deus, um abraço e até a próxima!